censura. Uma segunda opinião. Boa noite. A partir de agora, estamos no ar com mais um programa Política Sem Censura, uma segunda opinião. A você que está chegando por aí, você está assistindo esse programa da TV da Idoso, uma parceria com o site Segunda Opinião e Mídia Crítica. Então, acesse os nossos canais, fique bem informado, né? Passar a bola diretamente aqui para o professor Clésio falar do seu bola dentro dos últimos dias e o seu bola fora. Bom, bola dentro, a gente tem aí o despacho do Alexandre de Moraes, né, em relação ao pedido do PL de revisão aí da lisura de algumas urnas e o despacho dele estendendo para também o primeiro turno, né? Foi uma jogada de mestre, né, porque ele colocou em xeque aí as vitórias nas urnas do PL no primeiro turno, elegendo uma maior bancada, alguns governadores, então foi genial, né? E o bola fora, né? Aí tem o que nós vamos tratar mais na frente, que é a chantagem do sistema financeiro, né? Que agora coloca aí o tempo todo aí virou o guardião, né, do gasto, né, do teto de gasto, é um guardião ferrenho, quando antes, né, era completamente cego para os furos que estavam sendo dados no orçamento da União. Professor Roseno, seu bola dentro, seu bola fora. Olha, bola dentro é todo o trabalho que vem sendo feito, né, pelo STF, e não só o Alexandre de Moraes, mas até diria que Barroso também começou a ter um protagonismo muito importante, no sentido de confirmar, né, que essas eleições foram eleições ilibadas, foram eleições que, durante muito tempo, as urnas foram completamente estudadas, analisadas, houve várias formas de se avaliar a urna eletrônica e que, portanto, não adianta estar esperneando. Perderam e tem que aceitar que perderam, né? E a bola fora continua, tem a ver com isso, que é esse golpismo, essa tentativa de setores retrógrados da sociedade, porque esse pessoal que está aí há 15 dias, muitos acampados há 15 dias, isso não está acontecendo sem financiamento, né? Esse pessoal está comendo, está bebendo, está tendo vamos dizer assim, pessoas, e eu até diria grupos, que estão facilitando todo esse movimento, né? E que também aí tem a ver com o que eu disse anteriormente, a bola dentro é a tentativa justamente de fazer uma devassa quem está por trás, ou por baixo, ou escondido aí, manipulando essa gente que está aí, inclusive causando sérios problemas às pessoas que não estão envolvidos diretamente nesse processo, né? Acidentes aí nas estradas, pessoas com dificuldade de ter acesso a certos... resolver a sua vida, né? Estão atrapalhando. Agora, com a mudança, né, da Polícia Federal de direção, isso vai, vamos dizer assim, a gente acredita que seja o início de começar a desbaratar e desconstruir essa, vamos dizer assim, vou usar uma coisa bem cearense, essa marmota, né, que vem acontecendo nos últimos 15 dias, esse chororô, esse mimimi que precisa, né, ser superado por essas pessoas. Obrigado, professor. Essa é a participação inicial do quadro Bola Dentro e Bola Fora, onde 30 segundos, rapidinho, a gente trata do fato positivo e negativo da semana. Professor Clésio, Lula na COP, essa ida do presidente a esse evento de tamanha importância do clima mundial. O que isso pode dar de credibilidade ao presidente para com suas emendas, demandas que ele deve
passar agora para serem aprovadas, né, no começo de governo, ou até no final do governo Bolsonaro? O que é que ele pode influenciar e pressionar para que os deputados da população brasileira cobrem os seus congressistas? Olha, é preciso a gente compreender que o Brasil ele joga no cenário internacional um papel extremamente importante. Lamentavelmente, a nossa elite econômica, intelectualmente bastante empobrecida, não consegue perceber a importância, né, e a dimensão do país para a economia global. Né? Isso não só no aspecto aqui de ser a porta de entrada da América do Sul, né, que é um país com um potencial enorme de crescimento econômico permanente. O que falta, na verdade, é uma organização dos nossos recursos, né, lamentavelmente, sempre historicamente mal gerenciados, e eu falo recursos de uma maneira global, né, no sentido recursos de mão de obra, os recursos minerais, o potencial de produção alimentar. Então, esse país de dimensão continental, com essa importância fabulosa nas relações comerciais internacionais, né, ele joga esse papel importante, e o Lula, no seu primeiro governo, percebeu claramente isso. E agora, no segundo, no seu terceiro mandato, né, ele já percebe que é necessário, inclusive, para enfrentar as resistências, né, e muitas vezes por uma ignorância de não perceber a possibilidade de grandes negócios que podem ser feitos, até mesmo para a acumulação do capital, né, que é impressionante como se não consegue enxergar isso. Um governo com bom trânsito de relações internacionais, que possa trazer investimentos internacionais, investimento produtivo, não é esse investimento bate e volta, especulativo, né, que só vem para cá em busca de taxa de juros elevada e depois qualquer movimento internacional mais vantajoso se desloca e não cria nada, não cria emprego, não cria produto, não cria renda, não cria salário, não cria infraestrutura produtiva, né? Então, nesse sentido, né, essa sinalização que o Lula faz para o mercado internacional, tendo um objeto que cada vez mais se reveste de uma importância fundamental, que é o Tesouro Amazônico. Né? Algo de necessário e importante para o mundo todo, né? Para as variações climáticas no mundo europeu, nos Estados Unidos, na Ásia. E essa pérola que o Brasil tem na mão tem que ser bem trabalhado. Né? Não para dividir, mas para captar recursos para uma boa administração. Né? Então, o que precisa aí é mostrar, né, lamentavelmente, para a nossa elite econômica, né, que isso é oportunidade de negócio, que agora tem um presidente embaixador que faz as relações internacionais que são extremamente produtivas. Né? Então, acredito que quanto mais próximo o Lula tiver das relações internacionais e das potências econômicas globais, e como ele falou, não de forma bilateral ou unilateral, mas multilateral, sem estar preso a uma ou outra tendência, né, seja China, seja Estados Unidos, mas negociando com todos, isso é extremamente importante para a sociedade brasileira. Né? Vamos aí esperar que uma certa racionalidade econômica, né, pelo menos isso apareça na cabeça do empresariado nacional. É verdade, professor, eu também concordo. Eu acredito até que esse tal do teto do gasto, o professor Rosendo vai já também falar sobre a opinião dele, né? É mais uma balela de querer fazer com que nós não investimos, não passemos a investir no nosso país, no nosso povo, no nosso trabalho, para que o país não possa crescer e não possa assim se desenvolver. Enquanto isso, a gente continua como mero exportador de matéria-prima, né? E aí acaba com a nossa economia, acaba com tudo, e depois tivesse mais um governo, faltasse de pires na mão ao FMI. Mas, professor Rosendo, é consigo a vossa avaliação dessa pergunta? Olha, eu acho que está tudo interrelacionado. A questão do próprio desenvolvimento do Brasil não pode ser pensado hoje fora do contexto global. Não, ninguém pode, por mais que se queira, isolar da economia global. Os países que tentaram fazer isso, ou países que foram submetidos a isso, como é o caso do Irã, a própria
própria Cuba, né? Cuba sofreu muito embargo, sofreu muito tipo de boicote. Então, a economia global ela está toda é interdependente, não tem mais como um país querer se isolar do outro. A grande questão é como cada país se coloca como ator global. E, nesse sentido, quando o Lula diz na COP27 que o Brasil está de volta, isso é muito significativo. Dizer que o Brasil está de volta significa dizer que o Brasil está ocupando o espaço que, recentemente, ele vinha ocupando, ele tinha conseguido esse espaço. E aí, quando eu falo desse espaço, eu chamaria a atenção aqui para o protagonismo do Brasil, não só nas questões climáticas, dado os biomas, os grandes biomas que o Brasil tem, como a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado e etc., mas a própria questão de condição de país emergente. Então, nós não podemos desconsiderar que essa volta, quando o Lula diz que o Brasil está de volta, isso faz com que os BRICS, Índia, principalmente China, Índia, a própria Rússia, a África do Sul, esses países, com certeza, vão começar a se articular novamente com o Brasil, e esses chamados países emergentes, né? E no caso da China, não é apenas um país emergente. A China é a potência que agora, a partir de 2030, vai ser a potência número 1 global. E ela sabe, a China sabe da importância que o Brasil tem nesse sentido de ser um país das commodities. Mas o Brasil também não pode mais ser pensado, e aí vem a questão do agronegócio. O agronegócio ele precisa ser repensado no sentido de que não tem mais como pensar o agronegócio apenas como matéria-prima, sem passar por um processo minimamente de processamento, ou seja, uma das questões, uma das pautas mais importantes que o governo Lula vai ter que enfrentar é a retomada da indústria brasileira, a reindustrialização do Brasil. Não só essa indústria que a gente pensa tradicional, mas a própria indústria cultural. Nós temos um governo, esse governo atual, ele enterrou não apenas a educação, ele não prejudicou apenas a educação, ele prejudicou uma das indústrias mais importantes na era digital, que é a indústria cultural. Você olha para um país como os Estados Unidos, ou para a própria Europa, né? Você vai ver a importância de como a cultura, o turismo, que está fortemente associado à cultura, gera riqueza. Então, o Brasil ficou completamente alijado desse processo e o que é que nós despencamos? Nós hoje somos a 13ª... É um processo antigo, né, professor? Como é? Professor, essa questão da indústria cultural é um processo antigo, hollywoodiano, que eles conquistam mesmo os países, o mundo, né? Com roupas, filmes. Professor Clésio, o que o senhor tem a dizer sobre esse assunto aí? Nós também temos a nossa indústria cultural, que foi muito prejudicada, né? Nós temos essa indústria cultural, que foi muito prejudicada. Os artistas e todos os trabalhadores da cultura no Brasil, seja do teatro, do cinema, seja de todas as mídias, jornal, televisão, etc., etc., toda a parte cultural foi muito prejudicada por esse governo, né? Eu diria esse desgoverno. Não, a cultura, né? Mas não é aquela indústria cultural que o Brasil, eu acho que nunca teve o cinema forte, né? Nunca teve aquela venda das suas músicas, até das músicas mesmo, das nossas roupas, que ganhasse o mundo, que jogasse, destruísse, como o filme americano, que destrói a Rússia, destrói o Brasil, destrói a China. Vamos ouvir o professor Clésio agora, professor. Olha, quando a gente pensa nesse... Eu vou voltar depois a esse tema, viu, Luiz? Sim. Eu discordo de você, não é bem assim, não. O Brasil tem, sim, uma indústria que influencia o mundo todo, viu? Lá no o Projac,
A questão da indústria Mas no aí é a Brasil indústria de não é a país, né? Aí é a indústria da cinematográfica, Rede né? Globo, né? O Projac é a Rede Globo, né, Ela professor? passa Não é pelas um... novelas, ela passa pelas É, minisséries, ela passa por mas aí outros caminhos. Mas eu falo num projeto arquitetado de ganho para o país, né, e não para um grupo, né, diferente dos americanos que fazem um projeto de país, de levar seu nome à distância, né. O Brasil, no meu modo de entender, eu quero ouvir agora do seu Clésio, nunca teve isso. O Projac é o projeto dos empresários brasileiros, da grande mídia, daqueles 6 grupos ali mais fortes, principalmente a Rede Globo. Vamos ouvir o professor Clésio agora, 3 minutinhos. Olha, sim, quando a gente olha para o potencial produtivo do Brasil, talvez o lugar do mundo que tenha uma maior possibilidade de alavancar desenvolvimento. Eu estou falando de desenvolvimento porque não é só crescimento econômico, né? Mas crescimento econômico com distribuição de renda. Porque se a gente pensar, por exemplo, a questão da agricultura, né? Lamentavelmente, a gente focou, principalmente agora nos últimos 6 anos, a gente focou na produção do grande exportador, quase que voltando ao período pré-Vargas, né, da agroexportação predominando como a marca da economia brasileira. Fizemos um esforço enorme de 70, 80 anos para trazer esse país para a produção industrial. Né? Lamentavelmente, a produção agrícola de pequeno e médio porte, ela nunca foi tão bem trabalhada, a não ser na região sul, por outras características. Né? O sul do Brasil, pelo tipo de ocupação do espaço, acabou produzindo em unidades familiares que tem uma produção de pequeno e médio fúndio bem interessante. Agora, quando a gente olha para as demais áreas do Brasil, isso foi pouco explorado. Então, há possibilidades, por exemplo, de geração de trabalho e renda, passando com baixo investimento, que seria investimento tecnológico de valores não tão representativos, principalmente porque no médio fundo e pequeno fundo é possível trabalhar com o sistema cooperado, com cooperativas, onde ao invés de cada um ter um trator, você pode ter um trator para algumas unidades produtivas e gerar uma produção mais localizada. Né? Nós temos municípios que já se funcionam como mercado consumidor de alimentos e de outros produtos e pode ser abastecido na própria região. Né? Então, nós não criamos e ainda temos esse potencial enorme de criar uma classe média no campo. Né? E ao fazer, né, esse esforço, que foi iniciado no governo do PT, que lamentavelmente perdeu a continuidade e não amadureceu. Né? Isso precisaria de pelo menos uns 20 anos de política para que a gente amadurecesse e uma outra geração, né, com uma capacidade tecnológica melhor, permanecesse, né, e gerasse um mercado consumidor nas áreas rurais, né, principalmente em torno dos pequenos municípios, que seria também demandante de produtos industrializados. Né? É aquele pequeno sitiante que vai comprar um carro caçamba, que vai comprar implementos agrícolas, né? Que vai comprar equipamentos, que vai buscar armazenamento dos seus produtos, portanto, vai investir em pequenas obras infraestruturais. Né? Isso gera demanda do Estado de criar redes de conexões viárias, criar iluminação. Quer dizer, tudo isso é investimento gerador de trabalho, renda e dinâmica de desenvolvimento. Estou colocando aqui como exemplo um potencial enorme que a gente não explorou. Então, quando a gente olha, por exemplo, as economias europeias aí mais de centro, eu estou pensando aqui principalmente Itália e França, que investiram enormemente no pequeno prestador de serviço, produtor industrial de médio e pequeno porte, que com baixo investimento de capital, consegue gerar um número maior de trabalho. Quando a gente pensa no grande investimento, se vai investir hoje em dia na grande indústria, se vai investir em robótica, em telemática, em informática, que gera uma produção enorme, mas com uma baixa taxa de emprego. Quando a gente pensa hoje esse potencial que a gente tem de dinamizar os pequenos e médios produtores, né, a gente pode aí, com um volume menor de capital, gerar muito mais trabalho e renda. Esse é o que a gente precisa fazer. O Brasil é um dos poucos países com esse potencial. Um mercado interno a ser desenvolvido ainda. Professor Roseno, contigo. Não, eu queria voltar, viu, Luiz?
Eu queria Fique à voltar para a vontade. questão da COP, porque essa questão do mercado de carbono e essas compensações que os países, como o Brasil, não é, tem que Uhum. fazer por conta das áreas que precisam ser preservadas, e eu diria, no caso da gente, até reflorestadas. Nós nunca tivemos um desmatamento tão acelerado como nós tivemos durante esse governo. E agora, nesses últimos meses, estão aproveitando, vamos dizer assim, para fazer a festa, ou seja, está tendo um processo de desmatamento assim recorde, certo? Então, assim, e as pessoas que estão nesse processo, elas ou não acreditam de fato, ou são cínicas, né? Com os destinos da própria humanidade, porque é uma questão que vai atingir a todos. As consequências dos problemas climáticos atingirá a toda a humanidade, não vai atingir. Claro que os mais pobres, as populações menos favorecidas e determinados países insulares, os países que têm terras baixas, vão realmente sofrer as consequências em primeiro lugar. Mas, nos últimos 30 anos, a gente vem observando que cada vez mais fenômenos climáticos completamente atípicos, de intenso processo, vamos dizer assim, de devastação, seja chuvas, muita chuva num período muito curto, secas, temperaturas. Esse ano, agora mesmo, recentemente, né, você viu a onda de calor na Europa, lugares como a Inglaterra, que nunca chegaram a temperatura, chegou perto de 40 graus na Inglaterra, quer dizer, um país que já está lá perto do Polo Norte. Então, assim, esse aquecimento global, ele não é uma fantasia, é uma realidade que já chegou. Ela, claro que só, vamos dizer assim, ela poderá piorar ainda bastante nos próximos 10 anos, mas ela já chegou. Ou seja, nós vamos ter, a cada ano, nós vamos ter mais e mais esses fenômenos, que são fenômenos que matam, que atingem, que inclusive criam o quê? Né? Os refugiados ambientais. Nós temos cada vez mais populações que migram buscando refúgio como consequência de quê? De cataclismas, de problemas climáticos. E a gente lembra, né, professor Clésio, também, professor Rosendo, que em São Paulo a gente nunca viu aquela fumaça cinzenta que teve no ano passado, não é isso? Dizem que São Paulo é uma cidade até mais fria do que é hoje. E aí, professor Clésio, como resolver esse problema? Quais são as ações que o governo vai ter que fazer que não influencie gerando inflação, desemprego, e sim retome o crescimento e freie as queimadas da Amazônia? Seu microfone, professor. O primeiro sinal já foi dado, né? Nessa rodada, primeira rodada de negociação do governo Lula no exterior, né? Já trouxe aí canais de retomadas de recursos, né? Destinados à preservação ambiental, somente da Noruega, Alemanha e a própria Inglaterra, né? Que o Rosendo faz aí uma menção também, já sinalizou que vai participar do Fundo Amazônico. Acredito que após esses 3 países fazerem aporte, outros países deverão também participar, e aí cabe agora ao governo tomar uma iniciativa, né, aí, tanto trabalhando a questão da troca de emissão de carbono por preservação aí ambiental, né, fazer esse jogo aí que é extremamente salutar para a questão do meio ambiente, mas principalmente utilizar aquele recurso que nós temos, um recurso aí a céu aberto, enorme, ainda não explorado, inclusive para investimento técnico refinado, ou seja, indústria farmacêutica.
Então, é necessário começar a abrir os convênios de pesquisa e de desenvolvimento científico com os países de ponta nessa área, como o Canadá, por exemplo, a própria China, né, para que a gente possa fazer pesquisa, desenvolver, inclusive abrindo, né, universidade de excelência de ponta na região amazônica, ali ou Belém do Pará, ou mesmo Manaus, com o objetivo de pesquisas desenvolvimentistas na área técnico-científica de fármacos, para que a gente possa enfrentar aí essas pandemias, né, que a gente vai ter aí, que não se sabe mais quando irão parar. Então, é uma forma, inclusive, da gente promover o desenvolvimento na região, com recursos relevados, promovendo desenvolvimento científico e técnico com parceria. O interesse é mundial. Nós temos o principal, que é a matéria, nós temos cérebros no Brasil que podem ser desenvolvidos, né? E o mundo tem recursos. Então, o Brasil tem que abrir para essas parcerias e deixar isso muito claro, né? Quer dizer, nós temos isso e precisamos disso. Vamos trabalhar conjuntamente. Então, oportunidades tem, possibilidades tem, negociador nós temos. O que a gente precisa é de uma elite econômica, jurídica, o pessoal da mídia, que não atrapalhe. Que não atrapalhe, já estão atrapalhando antes do governo tomar posse. Professor Rosendo, 2 minutinhos para falar sobre esse assunto, para a gente ir para a pergunta final. O senhor queria falar que não falou ainda, que é importante sobre esse tema de hoje. Eu ainda vou insistir na questão climática, porque, assim quando a gente fala, né, nessas questões, obviamente que a Amazônia ela tem um destaque indiscutível. Mas vamos pegar o caso do Pantanal, né? Recentemente, a gente teve essa novela aí, que foi um maior sucesso, sobre o Pantanal, mas houve uma obra que foi feita mais de 20 anos atrás, e as pessoas perceberam o quanto mudou a paisagem do Pantanal. Antes, quando se falava em seca, se falava muito que a seca sempre se pensa no Nordeste. Mas a verdade é que o Pantanal, a cada ano que passa, vem se tornando mais seco. O Pantanal está deixando de ser pantanoso. Porque pântano significa o quê? Regiões com muito alagamento, muita água, com um excesso de água. E o que é o fenômeno que nós estamos assistindo em relação ao Pantanal? O Pantanal está secando. O Pantanal está virando áreas secas. Então, e se essa tendência continua, nós vamos... todo esse pessoal que, vamos dizer assim, acredita que pode explorar a terra sem, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de consequência, sem limites, vamos devastar e vamos plantar, porque a Europa fez, porque não sei quem fez, então nós vamos fazer a mesma coisa. O Cuiabá, Mato Grosso do Sul, principalmente, né? Toda aquela região ali do sul, do Mato Grosso, eles já perceberam que a mudança no perfil do Pantanal. Daqui a pouco não vai mais poder chamar de Pantanal, vai chamar outra coisa. Uhum. E, professor Clésio, o que é que o senhor gostaria de falar mais sobre o tema de hoje? 2 minutinhos também. Olha, assim, como eu vinha salientando, né? A questão ambiental no Brasil tem que ser vista como possibilidade de desenvolvimento, né? Hoje é muito claro que uma árvore em pé ela é muito mais lucrativa do que um tronco de árvore vendido no mercado. Agora, é necessário fazer um grande trabalho educacional, né? Nós temos gerações e gerações e gerações, né? E é histórico, desde a nossa colonização, que a ideia de se fazer dinheiro com a selva é derrubando mesmo, né? Então, os ribeirinhos, né? os migrantes que se deslocaram para aquela região vão ter que passar por um grande processo de readequação às novas necessidades que a gente tem diante da necessidade de preservar a Amazônia, né? Então, não esquecer de abrir outras possibilidades de recurso para essas populações, né, que não são as populações originárias, mas as que se deslocaram em busca de sobrevivência,
formas de sobrevivência que não sejam danosas para o meio ambiente, né? Então é necessário pensar nessas populações aí na sua sobrevivência digna. Professor Clésio, já jogando a bola de volta para o senhor em 30 segundos, que é o quadro final, e agradecendo a todos e a todas que estão por aí no site Segunda Opinião no YouTube, na TVT no Facebook, né, no Democracia Participativa, no Barão de Itarará e outros sites. Toda terça-feira a gente está por aqui. Inscreva-se no nosso canal, TV do Habilidoso, Facebook, YouTube, e venha conhecer o canal. Então, voltando para o professor Clésio Arruda, uma verdade inconveniente. Olha, lamentavelmente, as nossas forças de segurança, o Exército Brasileiro, tem colado seu nome a um bando de lunáticos que agora aparece aí, inclusive, fazendo aí reverência aos ETs, convocando para que venham impedir a posse do Lula, né, que se junta aí a outros que cantam hino nacional para pneu, né, e os baderneiros que, inclusive, estão agora colocando a vida de pessoas em risco, ateando fogo a caminhões, a sedes de instituições de serviço público, né? É lamentável, né, que o Exército Brasileiro degrade a sua imagem dessa forma. Professor Rosendo, uma ameaça também em 30 segundos. Olha, a ameaça é realmente a palavra que está sendo usada ultimamente é terrorismo. Esse pessoal está saindo, né? Uma parcela deles está saindo dessa faixa do folclore para a violência, né? O caso mais recente que precisa ser investigado é o caso do padre que foi encontrado morto lá no Paraná. Nós sabemos que Santa Catarina e Paraná, principalmente o oeste do Paraná, é um reduto muito forte de eleitores do presidente, né, do atual presidente, que ainda está aí por mais 37 dias, e que isso precisa realmente ser investigado. Isso precisa se saber o que é que essas pessoas estão fazendo em termos daquilo que extrapola a lei, os crimes. Obrigado, professor Rosendo. Obrigado. Então, gente, a gente vai chegando ao fim desse programa, Política Sem Censura, uma Segunda Opinião. A gente volta terça-feira que vem, às 9 horas, com mais um importante tema. Obrigado, curta, compartilhe e até a próxima terça-feira. Política Sem Censura, uma segunda opinião.